Você conhece a história do menino hebreu que foi vendido como escravo no Egito? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é José. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó. Pois é, gente, eu também acho esse negócio de filho preferido muito injusto, mas ninguém é perfeito, né? E esse defeito de Jacó causou uma grande confusão. Vejam só. Jacó mandou fazer para José uma roupa nova, toda colorida, a coisa mais linda. E é claro que seus irmãos ficaram com muito ciúmes daquela roupa chique que ele ganhou. E a cada dia, os irmãos de José tinham mais raiva dele, porque percebiam que ele era o favorito de Jacó. Um dia, José teve um sonho e foi contar a seus irmãos. Ele disse: "Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe de trigo ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Ah, mas seus irmãos ficaram muito irritados com aquele sonho. Eles disseram: "Quer dizer então que você vai nos governar agora?" Ah, mas tá se achando muito esse José. Depois, José teve outro sonho. E da mesma forma foi contar a seus irmãos, dizendo: "Tive outro sonho. Foi assim: o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim." Dessa vez, seu pai ouviu o que ele falava e chamou sua atenção, dizendo: "Ora, veja, mas será que eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos curvar diante de você?" Seus irmãos ficaram com muito ciúme dele e seu pai ficou pensativo. Uns dias depois, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos nos campos e seu pai pediu que ele fosse até lá para ver se estavam bem e trazer notícias deles. E José foi. Seus irmãos o viram de longe e já começaram a tramar. "Ah, lá vem aquele sonhador metido. Vamos jogar ele no poço." Rúben, seu irmão mais velho, tentou protegê-lo, dizendo para não machucar ele. Mas o que fizeram foi terrível. Quando José chegou até eles, seus irmãos tiraram sua roupa nova colorida e jogaram ele num poço que estava sem água. Deixaram ele lá e foram comer. De repente, veio uma caravana que estava indo para o Egito para levar especiarias para vender. Foi quando eles tiveram uma ideia. Aproveitaram que Rúben, o irmão mais velho, não estava por perto, ofereceram José como escravo aos estrangeiros da caravana. E aqueles homens compraram José por 20 moedas de prata e o levaram para vendê-lo no Egito. Mas que coisa terrível! Olha, eu já vi irmãos que brigam como cão e gato, mas vender o próprio irmão como escravo? Eles passaram dos limites. Ah, mas quando Rúben voltou e não achou José no poço, ficou desesperado. Ele disse: "Vocês perderam a cabeça? Como vamos chegar em casa sem o nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável." Mas os irmãos tiveram uma ideia. Eles mataram um bode, passaram o sangue dele na roupa de José, que tinha ficado com eles, e foram para casa, dispostos a inventar uma história de que a encontraram assim no caminho. Quando Jacó viu a roupa ensanguentada de José, ficou em prantos, dizendo: "Um animal devorou o meu filho!" E chorou por muitos dias. Quando os estrangeiros chegaram no Egito, colocaram José à venda na feira da cidade. E Potifar, o capitão da guarda de Faraó, o comprou. Que situação terrível José estava vivendo! De filho preferido de seu pai, José foi transformado em um escravo num país estrangeiro, tendo que trabalhar duro e sem receber salário. Mas não pensem que Deus o abandonou. Não, Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. E Potifar, seu senhor, percebeu que José prosperava em tudo que fazia, porque Deus estava com ele, e por isso promoveu José, colocando ele como administrador de tudo que ele tinha.
E assim, Deus fez prosperar também tudo na casa de Potifar. Seus rebanhos ficaram mais viçosos, suas plantações produzindo muito, tudo estava indo muito bem. E Potifar estava muito feliz com a administração de José em sua casa. José era um rapaz bonito e inteligente, e isso fez com que a esposa de seu senhor Potifar ficasse interessada nele. Olha só, ela era uma mulher casada. Isso não é nada bom. Mas José não queria saber dela. Primeiro, porque ela era uma mulher comprometida, esposa de seu senhor. E também porque ele tinha uma grande responsabilidade em cuidar de tudo que Potifar possuía. Ele nem cogitou trair seu senhor. Ele era um homem fiel a Deus e sabia o que era certo e o que era errado diante dele. Mas a mulher insistia. Ela insistiu tanto que um dia ela segurou na roupa dele com força. E sabem o que ele fez? Ele saiu correndo. Fugiu daquela mulher, deixando a roupa que ela segurou para trás. E ela ficou tão brava com aquela situação que começou a gritar, dizendo que José tinha atacado ela. Vejam só, que mulher astuta! Ela ficou com a roupa de José. E quando Potifar chegou em casa, ela disse para ele que José a tinha atacado e que quando ela gritou, ele largou a roupa para trás e fugiu. Mas que mentira deslavada! Mas é claro que Potifar acreditou em sua esposa e por isso mandou José para a prisão. Nesse momento, José poderia estar pensando assim: poxa, fiz tudo certo e pela segunda vez fui injustiçado, mesmo tendo sido fiel em tudo. Mas não foi assim que José reagiu. Sabem o que ele fez? Ele foi o melhor prisioneiro daquele lugar. O carcereiro gostava muito dele porque era bondoso e organizado. E por isso, o carcereiro colocou José como líder da prisão. E tudo que José fazia lá dava certo. Um certo dia, chegaram na prisão 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei. E como de costume, José cuidava deles, como cuidava dos outros. Até que um dia eles tiveram sonhos. Na mesma noite, cada um teve um sonho diferente. E os 2 estavam preocupados com o que tinham sonhado. Quando José percebeu que eles estavam abatidos, foi conversar com eles. Então, o copeiro contou seu sonho a José. Ele disse que sonhou com uma videira. Essa videira tinha 3 galhos que produziam lindos cachos de uva que ele espremia numa taça e dava a Faraó. E José, dirigido por Deus, interpretou seu sonho dizendo: os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, você vai voltar a seu cargo de copeiro e vai poder servir ao Faraó novamente. Quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale para o Faraó me tirar daqui. Eu fui colocado aqui injustamente. Quando o padeiro viu que José deu uma boa interpretação para o sonho do copeiro, contou a ele também o seu sonho. Ele disse que tinha 3 cestas de pão sobre sua cabeça e na cesta de cima tinha muitos pães e doces que Faraó gosta. Mas as aves vinham e comiam tudo que havia nela. E José, dirigido por Deus, deu a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai matar você e as aves comerão a sua carne. Ui, que interpretação terrível! Acho que o padeiro não deve ter gostado nada do que José falou sobre seu sonho. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois, era aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os que trabalhavam com ele. E quando já estavam todos na festa, Faraó reapresentou o copeiro e o padeiro. O copeiro ele colocou de volta seu cargo, mas o padeiro ele mandou enforcar. Aconteceu exatamente como José havia falado quando interpretou os sonhos deles. Mas pergunta se o copeiro se lembrou de falar com Faraó sobre José. Nada, ele se esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve um sonho muito intrigante.
Ele estava às margens do rio Nilo e saíram do rio 7 vacas gordas e bonitas e elas começavam a pastar ali mesmo. Depois saíam do rio mais 7 vacas, mas essas eram magras e feias e elas foram para perto das outras. Então as vacas magras e feias comeram as vacas gordas e bonitas. E Faraó acordou. Depois Faraó voltou a dormir e veio a ele outro sonho estranho. 7 espigas de milho grandes e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mas essas eram mirradas e secas pelo vento leste. Então as espigas mirradas e secas engoliram as 7 espigas grandes e boas e Faraó acordou. De manhã, Faraó estava muito perturbado por causa dos sonhos e por isso mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para vir e interpretar os sonhos que teve. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José e foi correndo falar com Faraó e disse: Faraó, quando eu fui preso, conheci um prisioneiro hebreu, que era servo do capitão da guarda. Eu e o padeiro tivemos sonhos perturbadores quando estávamos lá, e ele interpretou nossos sonhos, e aconteceu exatamente como ele disse. Eu voltei ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Quando Faraó ouviu isso, mandou imediatamente chamar José para vir falar com ele. José tomou banho, fez a barba, trocou de roupa e foi falar com Faraó, que disse a ele: Olha, José, eu tive 2 sonhos perturbadores e ninguém no Egito conseguiu interpretar esses sonhos. Me disseram que você é bom nisso. Será que você conseguiria interpretar os meus sonhos? Será que José será capaz de interpretar os sonhos de Faraó? O que será que eles significam? No próximo vídeo, veremos o desfecho dessa história. Então aproveita e se inscreva no canal. Assim, você não perde a parte 2. Até a próxima! Tchau! Na parte 1 dessa história, vimos que Faraó estava angustiado com os sonhos que teve. Mesmo chamando todos os sábios e magos do Egito, ninguém conseguiu interpretá-los. Foi então que Faraó foi informado pelo copeiro sobre José e mandou chamá-lo, contando a ele os sonhos que teve. Vamos ver o que ele respondeu. E José respondeu: Isso não depende de mim. É Deus quem te dará uma resposta. E Faraó contou seus sonhos a José e ele disse o seguinte: Faraó teve um só sonho. Deus está te revelando neles o que irá fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas grandes são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também são 7 anos, mas de fome. Seus sonhos mostram que Deus dará 7 anos de fartura ao Egito e depois destes, 7 anos de fome, em que a terra não conseguirá dar frutos. E toda a terra será atingida por essa falta de alimentos. Deus te deu 2 sonhos, porque Ele está mesmo decidido a fazer tudo isso e será logo. Então, é melhor o faraó encontrar rápido um homem sábio e organizado para administrar os recursos do seu país. Será preciso guardar 1/5 de tudo que produzem nos anos de fartura, para que se preparem para os anos em que não terão colheita. Esse estoque de alimentos servirá para alimentar a população durante os anos de escassez. Faraó e todos os seus conselheiros ouviram o que José disse e acharam o plano que ele criou muito bom. E Faraó decidiu o que faria, dizendo a todos: será que no Egito existe algum homem mais sábio do que José? Dá para perceber que Deus está mesmo com ele. Olha, José, Deus revelou a você tudo o que fará. Então, não tem pessoa melhor do que você para administrar o nosso país. A partir de agora, todo o Egito está sob seu comando.
Acima de você estarei somente eu, o faraó. Nesse momento, Faraó tirou do dedo um anel e o colocou no dedo de José, dando a ele a sua autoridade sobre todo o Egito. E vestiu José com roupas de linho fino e colocou um colar em seu pescoço. Que reviravolta surpreendente! Poucos minutos antes disso, José era um prisioneiro sujo e barbudo, preso injustamente e esquecido por seus amigos na prisão por 2 anos. José tinha todos os motivos para ficar triste, desanimado e reclamando das adversidades da vida. Mas ao invés disso, ele se manteve fiel e deu o seu melhor onde estava, mesmo sendo esse lugar a prisão do Egito. Que lição de vida José nos deu hoje, não é verdade? Mas ainda não acabou. E assim, José foi inspecionar a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito produziu muito, e José armazenava tudo que sobrava em estoques em cada cidade, juntando tanta comida que parou de anotar. Tinha realmente uma reserva enorme. Nesse meio tempo, José se casou e teve 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer meu sofrimento e a casa de meu pai. E ao segundo deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. E, por fim, terminaram os 7 anos de fartura no Egito e começaram os anos de fome. A terra secou e não produzia mais nada. Houve fome em toda a terra, mas no Egito o povo tinha alimento. Então as pessoas vinham de toda parte para comprar comida no Egito, e José administrava com sabedoria todo o estoque que armazenou nos 7 anos de fartura. Quando Jacó soube que havia comida para comprar no Egito, mandou seus filhos irem lá para comprar, pois já estavam passando necessidade. Jacó mandou ao Egito 10 de seus filhos e deixou o caçula, Benjamim, em casa com ele, porque tinha medo que alguma coisa acontecesse a ele. Quando chegaram ao Egito, os filhos de Jacó se juntaram aos estrangeiros que estavam vindo para comprar comida, e toda a comida era vendida diretamente por José. Quando chegaram diante dele, seus irmãos curvaram-se, colocando seu rosto em terra. Eles não reconheceram José, ele estava muito diferente. Mas José reconheceu seus irmãos. No entanto, fingiu que não reconhecia e falou grosseiramente com eles, dizendo: "De onde vocês vêm?" E eles responderam: "Da terra de Canaã. Viemos comprar comida." E José os acusou de serem espiões. Mas eles negaram, dizendo: "Não, meu senhor, viemos apenas comprar comida. Somos todos irmãos e somos homens honestos." Mas José insistia em dizer que eram espiões. Assim, eles começaram a dar mais informações. "Somos um total de 12 irmãos. 10 de nós viemos aqui. O caçula ficou em casa com nosso pai e o outro já morreu." E José respondeu: "Ah, é? Então tragam aqui seu irmão caçula. Se não trouxerem, não os deixarei ir. Escolham um de vocês para ir buscar seu irmão mais novo e os outros vão ficar aqui presos esperando ele chegar. Se ele não voltar, significa que vocês são mesmo espiões." E eles ficaram presos por 3 dias. No 3º dia, José voltou a eles e disse: "Eu temo a Deus. Por isso vou ser bondoso com vocês. Escolham apenas um dentre os irmãos para ficar preso aqui, e os outros voltam para a casa de seu pai, levando comida para sua família, e em seguida tragam até aqui o irmão caçula, para comprovar que não são espiões. Assim poderei soltar o prisioneiro que ficou aqui." E os irmãos se reuniram e ficaram temerosos, porque acharam que estavam sendo punidos pelo mal que tinham feito a José quando venderam ele como escravo aos estrangeiros. Nesse momento, Rúben interferiu e disse: "Eu falei que não era para maltratar o menino, mas vocês não me deram ouvidos. Agora estamos sofrendo as consequências da maldade que fizemos a ele." E olha que interessante.
José, agora fluente em língua egípcia, falava com seus irmãos por meio de um tradutor, porque fingia não reconhecer eles e por isso fingia que não sabia falar a língua hebraica. Mas ele estava entendendo tudo o que estavam falando. Por isso, depois de ouvir aquela conversa, ele se retirou e começou a chorar copiosamente. Depois de se recompor, José voltou a seus irmãos, escolheu Simeão para prender e deu ordem para os outros 9 voltarem em casa, como ele propôs. Depois, José mandou encher suas bagagens com bastante comida e, sem que eles vissem, devolveu o dinheiro que eles usaram para comprar aquele alimento. No meio do caminho, quando pararam para descansar, os irmãos de José perceberam que o dinheiro que eles usaram para comprar a comida tinha sido colocado de volta em sua bagagem. Então, eles tiveram muito medo. Eles disseram: "O que é isso que Deus está fazendo conosco?" Quando chegaram em casa, contaram tudo o que tinha acontecido a seu pai, que respondeu: "Nada disso. Vocês não vão levar o último filho da minha velhice. Eu já perdi um e o outro está preso. Agora já chega. Se eu perder mais esse, morrerei de tristeza." Mas Rubens, o filho mais velho, garantiu ao pai que ele mesmo protegeria o menino e que era necessário que ele fosse, senão aquele governador pensaria que eles eram espiões e mataria todos. Mas Jacó não concordou. Até que um dia a comida começou a acabar de novo e Jacó pediu que eles fossem novamente ao Egito para comprar mais. Mas eles disseram: "Se não levarmos Benjamim, não poderemos entrar no Egito, porque seremos mortos." E Jacó, ainda relutante, disse que não queria perdê-lo. Mas Judá se comprometeu: "Pai, eu vou cuidar dele. Confia em mim. Essa é a única forma de não morrermos de fome aqui." E Jacó respondeu: "Pelo visto, não tem outro jeito. Façam o seguinte então. Coloque na bagagem os melhores produtos da nossa terra e leve de presente para esse administrador. Levem também o dobro do dinheiro e devolvam o que foi colocado na bagagem de vocês, porque pode ter sido um engano. Peguem Benjamim e podem ir. E que Deus tenha misericórdia de todos nós." E assim eles foram. Quando José viu Benjamim chegando com eles, pediu a seus empregados para prepararem um almoço delicioso e que trouxessem aqueles homens para comer com ele em sua casa. Quando viram que foram levados à casa do governador, ficaram com muito medo de estarem sendo punidos por causa do dinheiro que estava na bagagem. Então começaram a se explicar, dizendo que no caminho de volta encontraram aquele dinheiro em sua bagagem e que queriam devolver. Mas o empregado do governador disse a eles: "Não tenham medo. O dinheiro na bagagem de vocês foi providenciado pelo seu Deus, o Deus de seu pai, porque o seu dinheiro eu mesmo recebi." Quando souberam que iriam almoçar com o governador, prepararam os presentes que trouxeram e, quando José chegou, entregaram os presentes e curvaram-se com o rosto no chão. E José perguntou sobre seu pai e perguntou se aquele menino que estava com eles era o irmão caçula de quem haviam falado. E eles responderam que sim. Nesse momento, José não podia mais se conter e retirou-se para chorar. Trancado em seu quarto, José, profundamente emocionado, chorava de alegria por poder ver seu irmão caçula de novo. Depois de se recompor, José voltou à sala e pediu que servissem o almoço. E quando serviram a comida, colocaram uma porção 5 vezes maior para Benjamim, o caçula. Estavam todos perplexos com tudo o que estava acontecendo. Depois do almoço, José chamou um de seus empregados e disse a ele: "Encha a bagagem desses homens o máximo que puderem com comida. Devolvam o dinheiro que eles trouxeram e na bagagem do caçula coloque minha taça de prata." E assim foi feito. Na manhã seguinte, bem cedo, os homens partiram e, antes que tomassem boa distância da cidade, José pediu ao seu empregado o seguinte: "Vá atrás daqueles homens e questione eles sobre terem retribuído o bem com o mal, roubando a taça de prata do seu senhor." E seu empregado obedeceu, e quando ouviram seus questionamentos, os filhos de Jacó responderam: "De jeito nenhum fizemos tal maldade. Pode olhar nossas
nossas bagagens. E se encontrar alguma coisa, seremos seus escravos. Ao que ele replicou: vamos fazer assim. Levarei como escravo somente aquele que for o dono da bolsa onde encontramos a taça de prata. E aqueles homens, certos de que não haviam roubado nada, abriram suas bagagens para serem revistadas. Mas, para sua surpresa, encontraram a taça do governador na bagagem de Benjamim. Eles ficaram desesperados. Logo na bagagem de Benjamim? Por que tudo isso estava acontecendo? E os filhos de Jacó estavam aterrorizados. Diante disso, fecharam suas bagagens novamente e voltaram à casa de José, que lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Tratei vocês tão bem aqui na minha casa, servi um banquete e vocês resolvem me roubar? Vocês não sabem que eu sou um homem poderoso e que posso adivinhar as coisas? Ao que seus irmãos curvaram-se com o rosto no chão e disseram: o que podemos dizer? Como poderemos provar nossa inocência? Deus te mostrou o nosso erro e agora seremos seus escravos. E José replicou: de jeito nenhum, eu não sou tão mau assim. Vai ser o meu escravo apenas o dono da bagagem onde foi encontrada a minha taça. Os outros podem voltar para casa, estão livres. Pior ainda, eles pensaram: como voltariam para casa sem o filho caçula de seu pai? E Judá se pronunciou. Ele disse: olha, governador, nosso pai não queria deixar o nosso irmão caçula vir conosco, mas expliquei a ele que se ele não viesse, não poderíamos voltar aqui para comprar comida, e assim morreríamos todos de fome. Então, eu disse a ele que ficaria eu mesmo responsável por ele e que poderia confiar em mim. O fato é que se eu chegar em casa sem esse menino, meu pai morrerá de tristeza. Eu imploro, deixe-me ficar como escravo no lugar dele. A essa altura, José já não podia mais conter suas emoções e mandou que todos os seus empregados saíssem da sala e revelou-se a seus irmãos. Em prantos ele disse: sou eu, José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo aos estrangeiros. Seus irmãos ficaram tão perplexos que não conseguiam falar. E ele completou: mas não se preocupem, não se sintam culpados por terem me vendido para cá, porque foi para salvar muitas vidas que Deus me enviou para este lugar. Já tivemos 2 anos de fome e ainda teremos mais 5. Se eu não estivesse aqui, nosso pai não teria descendência, porque todos nós morreríamos de fome. Deus me enviou para nos dar esse grande livramento. Agora vão depressa, voltem a nosso pai, digam a ele tudo o que aconteceu e traga ele e todos os outros para cá. Suas esposas e filhos, tragam também tudo o que têm e os rebanhos. Vou preparar uma terra aqui no Egito para vocês morarem. E todos se abraçaram chorando e emocionados com tudo que Deus fez. Quando Faraó ficou sabendo sobre os irmãos de José, ainda completou, dizendo para levarem as carruagens reais para buscarem seus familiares e prometeu que tudo de melhor que há no Egito seria para eles. E quando Jacó ficou sabendo de tudo, ficou muito feliz. E quando estavam a caminho do Egito, Deus falou com ele: Jacó, eu irei com você para o Egito. Lá você estabelecerá a sua família e sua descendência. Não se preocupe, eu mesmo estou levando você para lá e eu mesmo os trarei de volta. Que história, hein? Deus realmente nos surpreende com sua provisão e sua forma extraordinária de transformar a realidade mais dura e desfavorável em prosperidade e bênçãos imensuráveis. Deus é bom em todo o tempo. Louvado seja o seu nome. Amém. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você sabia que uma mulher se transformou em uma estátua de sal? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro!
Você se lembra quando contamos a história de Abraão aqui no grande livro? Nessa história, vimos Abraão sendo chamado para sair de sua terra e do meio de seus parentes para um lugar que Deus tinha preparado para sua descendência. Mas Abraão levou com ele seu sobrinho Ló. Vocês se lembram dele? Eles começaram a prosperar muito e tiveram que se separar. Mas também Deus tinha falado para Abraão sair do meio dos seus parentes. Ai, ai! E quando eles decidiram se separar, o que Abraão disse para Ló? Quem se lembra? Isso mesmo! Abraão disse que Ló poderia escolher para que lado queria ir. E assim, ele iria para o lado oposto que Ló escolheu. E Ló escolheu o lugar mais promissor, o Vale do Jordão. E é aqui que começa a história de hoje. Ló e sua família mudaram então seu acampamento para a cidade de Sodoma, que ficava no Vale do Jordão. Um lugar muito próspero, mas onde as pessoas eram muito perversas. Depois de algum tempo, Abraão e Sara receberam a visita de 3 anjos que anunciaram que Sara iria ter um filho. Depois de darem a notícia a eles, os anjos se levantaram para partir e Abraão os acompanhou para se despedir. E de onde eles estavam, podiam ver a cidade de Sodoma lá embaixo. Então, um deles falou com Abraão: "O Senhor vai te revelar o que fará logo em breve. Você, Abraão, será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu te escolhi para que você ensine a todos os seus descendentes a serem justos e corretos diante do Senhor." Mas chegaram até mim graves acusações contra Sodoma e Gomorra. O pecado deles é tão grave que decidi descer até lá para ver se é verdade. E assim, eles desceram em direção a Sodoma, mas Abraão continuou falando com o Senhor. Ele disse: "O Senhor vai destruir essas cidades por causa das pessoas más que estão lá? Mas e as pessoas boas que moram lá também? E se tiverem 50 justos lá? O Senhor vai destruir a cidade mesmo assim?" E o Senhor respondeu: "Se tiverem 50 justos na cidade, vou desistir de destruir tudo por amor a eles." E Abraão disse: "E se tiverem 45 justos?" E o Senhor respondeu: "Da mesma forma, por amor aos 45 justos, não destruirei a cidade." "E se forem 40?" disse Abraão. "Da mesma forma", disse o Senhor. E Abraão disse: "Me perdoe, Senhor, está perguntando tanto, mas e se forem somente 30 justos?" E ele respondeu: "Por 30 justos, eu também pouparei a cidade." "E 20? "Também." E Abraão ainda disse: "Agora eu prometo que a minha última pergunta: e se forem somente 10 justos naquela cidade?" E Deus respondeu a ele: "Se houver 10 pessoas justas em Sodoma, não a destruirei." Depois disso, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma e Ló estava na entrada da cidade. E quando os viu, foi logo recebê-los e disse a eles: "Meus senhores, por favor, fiquem na minha casa. Vocês podem jantar lá e passar a noite, e de manhã cedo podem continuar sua viagem." Mas eles disseram: "Não precisa, nós vamos passar a noite na praça." Mas Ló insistiu e eles foram. Quando terminaram de jantar, antes de se deitarem, apareceram na casa vários homens da cidade e chamaram Ló e disseram: "Onde estão os homens que vieram para sua casa? Traga eles para fora, porque vamos machucar eles."
Que terrível! Os homens de Sodoma eram mesmo muito maus. Quanta perversidade! Realmente eram verdadeiras as acusações contra aquela cidade. Ouvindo isso, Ló saiu e suplicou que aqueles homens fossem embora, mas de nada adiantou. Eles empurraram Ló com violência e avançaram contra a porta para arrombá-la. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Os 2 visitantes puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta, e em seguida feriram todos aqueles homens perversos com cegueira, e eles já não podiam mais enxergar nada e ficaram completamente desnorteados. Então, os anjos disseram a Ló: "Você tem mais parentes na cidade? Se tiver, tire todos eles daqui, porque vamos destruir esse lugar." Então, Ló foi até os noivos de suas filhas e disse a eles para saírem imediatamente da cidade, porque o Senhor iria destruir tudo. Mas eles acharam que ele estava brincando. Quando amanheceu, os anjos chamaram Ló novamente, mas como ele demorou muito, os anjos pegaram ele pela mão, junto com sua família, e os retiraram à força da cidade e disseram a eles: "Fujam para salvar suas vidas. Vão para as montanhas e não olhem para trás. A maldade desse lugar é muito grande, por isso Deus irá destruir tudo. Mas Ele nos trouxe aqui para salvar você e sua família. Lembre-se, não olhem para trás." E Ló perguntou se poderia ir para a cidade vizinha chamada Zoar, e eles consentiram. Assim, Ló e sua família partiram, e quando chegaram a Zoar, o Senhor fez chover fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo naquelas cidades. Mas ao ouvir o som da destruição, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal, deixando Ló sozinho com suas filhas. E com medo de ficar em Zoar, Ló partiu para as montanhas e passou a morar lá com suas filhas dentro de uma caverna. De fato, não haviam nem 10 justos em Sodoma e Gomorra, e Deus colocou fim à maldade e à perversidade daquele lugar. Mas ele não se esqueceu de Ló, mandou 2 anjos para tirar ele de lá com sua família. Só que sua esposa não obedeceu às instruções. As instruções de Deus são feitas para nos proteger, e toda vez que desobedecemos, ficamos desprotegidos e coisas ruins acabam acontecendo, assim como a esposa de Ló. Lembre-se sempre, Deus nos ama e por amor a Ele, obedecemos. Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história da rainha que foi visitar o rei Salomão? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra de Salomão? Isso mesmo!
ele foi coroado rei de Israel depois da morte de seu pai, o rei Davi. Você também deve se lembrar que Salomão foi o rei mais rico e mais sábio que já existiu. Tudo isso você encontra na história do rei Salomão, aqui no grande livro. Vamos deixar o link dela na descrição para você assistir depois. A fama de Salomão se espalhou por toda aquela região e um dia a rainha de Sabá ficou sabendo da reputação dele e resolveu ir verificar se era verdade tudo o que falavam sobre ele. Mas antes de partir, aquela rainha se preparou. Ela formulou perguntas difíceis para testar sua inteligência e também carregou seus camelos com muitos presentes para o rei, especiarias, ouro e pedras preciosas. Depois de tudo pronto, saiu com sua caravana. Chegando em Israel, a rainha de Sabá foi até o palácio do rei Salomão para finalmente conhecê-lo. Quando se encontraram, ela começou a fazer várias perguntas super difíceis para ele, mas Salomão respondeu a todas sem titubear. Nenhuma das perguntas era difícil para ele. Quando viu que o rei respondeu facilmente a todas as perguntas difíceis que ela tinha feito, a rainha de Sabá ficou admirada. Depois disso, ela foi conhecer seu palácio. Ela ficou impressionada com o que Salomão havia construído e também com tudo que ele servia à sua mesa e como seus oficiais, criados e copeiros eram uniformizados e educados, e também como ele adorava a Deus no templo. Ela não esperava ver tanta excelência. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país sobre o Senhor e sua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava até ver com meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. O Senhor é muito mais sábio do que dizem. As pessoas que trabalham na sua corte devem ser muito felizes, porque podem conviver com um rei tão sábio e aprender todos os dias com ele. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de ti e te colocou sobre esse trono para reinar. Por causa do amor do seu Deus por Israel e do seu desejo em preservar esse amor, é que Deus te colocou na posição de rei, para manter a justiça e a retidão. Depois de dizer todas essas palavras ao rei, a rainha de Sabá entregou a ele muitos presentes. Foram 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de especiarias e pedras preciosas. Ele nunca tinha recebido tantos presentes de uma só vez. Mas ele também deu muitos presentes a ela. Na verdade, ele deu a ela muito mais do que dela recebeu. E depois de trocarem presentes, a rainha partiu de volta para seu país. O rei Salomão, de fato, era um rei muito sábio e rico. Mas você percebeu que tanto a sabedoria dele quanto a riqueza que ele tinha sempre apontavam a glória para Deus? A rainha de Sabá, quando viu de perto quem era Salomão, imediatamente reconheceu a grandeza de Deus e louvou a ele por isso. É assim que Deus faz. Ele age em nós para cumprirmos sua missão. Que Deus seja exaltado em toda a terra. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus.
Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Deus providenciou água para o seu povo no meio do deserto? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, o povo hebreu saiu do Egito, onde viviam como escravos. Deus chamou Moisés para libertá-los e milagrosamente conseguiram se livrar das maldades de Faraó. A história sobre as 10 pragas do Egito você encontra aqui, no grande livro. Vamos deixar o link na descrição para você assistir depois. E eles seguiram pelo deserto em busca da tal terra que Deus havia prometido ao seu povo desde Abraão. Liderado por Moisés, o povo caminhava dia após dia pelo deserto e muitas dificuldades apareceram pelo caminho. Mas Deus se fez presente em cada uma delas, sempre trazendo provisão para o seu povo, apesar de todas as suas reclamações. Certo dia, enquanto andavam no calor escaldante do deserto, a água acabou. O povo começou a sentir muita sede, porque o deserto, além de muito quente, também é muito seco. E as reclamações começaram a chegar a Moisés. Eles diziam: Moisés, estamos com sede. Por favor, ache água para nós. Moisés, a água acabou. O que vamos fazer? Moisés, você não vê que estamos sofrendo com essa falta de água? Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Para morrer de sede? Moisés, Moisés, Moisés! Pobre Moisés! E Arão também não escapou. Aqueles que não conseguiram chegar até Moisés chegaram a Arão e fizeram as mesmas reclamações. Liderar o povo não deve ter sido tarefa fácil. Eles diziam: por que vocês nos trouxeram para esse deserto terrível? Aqui não tem cereal, nem uvas, nem romãs, e agora nem água temos. Vocês nos trouxeram para cá para morrermos junto com o nosso rebanho? As reclamações não tinham fim. Então, Moisés e Arão foram para a tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E de repente, a glória do Senhor apareceu a eles. E Deus disse a eles assim: Moisés, pegue sua vara e, junto com o seu irmão Arão, reúna toda a comunidade próximo à rocha. Depois que todos estiverem ali, fale com a rocha, e ela jorrará água para você, todo o povo e seus rebanhos beberem. E assim Moisés fez. Ele pegou a vara e chamou todo o povo para se reunirem perto da rocha. Depois que todos estavam ali, Moisés disse ao povo: Escutem, rebeldes! Será que teremos que tirar água dessa rocha para dar para vocês beberem? Então Moisés levantou o braço e bateu na rocha 2 vezes com sua vara, e saiu água da rocha para eles todos beberem. Opa! Peraí! Foi isso que Deus mandou Moisés fazer? Isso mesmo! Deus mandou ele falar à rocha. E o que ele fez? Isso! Ele bateu na rocha. Isso não é nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Imediatamente Deus veio falar com Moisés e Arão. Ele disse:
Vocês não confiaram no que eu falei com vocês. Se vocês tivessem me obedecido, o povo teria visto a minha santidade e veriam o quanto eu cuido deles. Mas vocês não me obedeceram. Vocês não vão levar o meu povo para a terra prometida. Vou escolher outra pessoa para entrar lá com eles. Você percebeu qual foi o erro de Moisés e por que Deus ficou tão chateado com ele? Foi porque ele não confiou em Deus e por isso não fez exatamente o que ele falou. Ele agiu por conta própria para resolver o problema do povo. E não é isso que Deus quer de nós. Deus ama quando confiamos nele, porque isso demonstra que nós o amamos e que cremos que ele é o Deus do impossível e que ele é o Deus Todo-Poderoso. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Números 20, de 1 a 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da jumenta que falou? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram pelo deserto sob a liderança de Moisés rumo à terra prometida. No caminho, lutaram muitas batalhas e o Senhor estava com eles e sempre os ajudava a vencer. O povo de Israel era muito numeroso e, conforme conquistavam territórios, se espalhavam sobre as terras daquela região. E nas proximidades de onde estavam, havia um povo chamado Moabe. Balaque, rei dos Moabitas, percebeu que o povo de Israel estava conquistando os povoados vizinhos e viu que Deus estava mesmo com eles. Por isso, ele ficou com muito medo. Depois de pensar em uma solução para seu problema iminente, Balaque teve uma ideia. Próximo dali, havia um homem chamado Balaão, que era conhecido por ser vidente. Balaque resolveu mandar mensageiros a ele com um pedido de ajuda, que dizia mais ou menos assim: um povo muito numeroso saiu do Egito e acampou perto do meu povoado. Venha até Moabe e amaldiçoe eles, porque são muito fortes e não podemos vencê-los se você não nos ajudar. Sei que todo que você abençoa é abençoado, e todo que você amaldiçoa é amaldiçoado. E os mensageiros seguiram viagem até Balaão, que morava em Petor, perto do rio Eufrates. Quando chegaram lá, entregaram a Balaão a mensagem de Balaque e depois de ler, Balaão disse o seguinte: fiquem aqui essa noite e amanhã darei a vocês a resposta que o Senhor me deu sobre isso. E eles concordaram. Durante a noite, Deus foi falar com Balaão e perguntou a ele: quem são esses homens que estão com você? E ele respondeu: são mensageiros do rei Balaque de Moabe. Eles me trouxeram uma mensagem me pedindo para amaldiçoar um povo numeroso que está acampado perto do seu povoado. Ele diz que essa é a única forma de vencê-los. E Deus respondeu a ele: não vá com eles. Você não pode amaldiçoar esse povo porque são abençoados. Na manhã seguinte, Balaão chamou os mensageiros e disse a eles:
Voltem para sua terra, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os mensageiros voltaram a Balaque e disseram a ele que Balaão não quis vir com eles. Então Balaque reuniu outro grupo para serem mensageiros e falarem com Balaão. Esse grupo era maior que o outro, e ele chamou líderes ainda mais importantes de Moabe para entregar uma segunda mensagem ao vidente. Eles partiram em viagem e, chegando a Balaão, disseram a ele assim: Balaque te envia essa mensagem, que nada o impeça de vir até mim. Vou te recompensar generosamente e vou fazer tudo o que você disser. Por favor, venha até aqui e amaldiçoe esse povo. Balaão disse aos mensageiros: Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Então, fiquem aqui essa noite, e eu vou descobrir o que o Senhor tem mais para me dizer. E eles ficaram. Durante a noite, Deus foi falar com Balaão e disse: Já que esses homens vieram até você, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e, montado em sua jumenta, acompanhou os mensageiros de Balaque. Mas Deus não queria que ele amaldiçoasse seu povo. Então, o anjo do Senhor se colocou no caminho para impedir que ele passasse. Quando a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão então bateu nela para que ela voltasse para o caminho. Ah, isso não se faz! Não podemos maltratar os animais! Então, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Então ele bateu nela de novo. Pobre jumentinha, isso não se faz! Depois disso, o anjo se colocou em um lugar estreito, onde não podiam se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, deitou-se embaixo de Balaão. Balaão ficou muito irritado com a jumentinha, então bateu nela de novo. Oh não, que atitude terrível! Ah, mas o Senhor não estava gostando nada do que ele estava fazendo com a pobre jumentinha. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus abriu a boca da jumentinha e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz para você me bater 3 vezes? O quê? Uma jumenta falando? Impressionante! Mas Balaão não parecia admirado. Ele respondeu à jumenta e disse a ela: Você está me fazendo de bobo. Se eu tivesse uma espada aqui, já teria acabado com você. E ela respondeu: Você sempre montou em mim. Por acaso tenho o costume de fazer isso com você? E ele disse: Não. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão. Balaão prostrou-se no chão e o anjo perguntou a ele: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu vim para impedir você de seguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumentinha me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse feito isso, você não estaria mais vivo. Mas a jumentinha estaria. Balaão então disse ao anjo: Pequei. Não percebi que você estava no caminho para me impedir. Então, já que estou fazendo o que te desagrada, vou voltar. E o anjo respondeu: Você pode ir com esses homens, mas fale apenas aquilo que eu disser. Quando Balaão chegou, Balaque foi logo se encontrar com ele e disse: Eu não mandei chamarem você com urgência? Por que não veio logo?
Será que você acha que eu não posso te recompensar? E Balaão respondeu: Estou aqui, mas será que sou capaz de te dizer alguma coisa? Vou dizer somente o que Deus colocar na minha boca. Depois que Balaque sacrificou alguns animais, levou Balaão ao topo de um monte, e dali podiam ver uma parte do povo de Israel. Balaão, então, disse a Balaque para construir 7 altares e oferecer um novilho e um carneiro em cada altar. Depois disse a ele: Fique aqui. Vou me retirar e ver se o Senhor vem para me falar o que devo fazer. E Deus foi ao encontro de Balaão, que disse: Preparei 7 altares, cada um com um carneiro e um novilho. E Deus disse a ele: Volte a Balaque e dê a ele essa mensagem. Depois de ouvir a Deus com atenção, Balaão voltou a Balaque e entregou sua mensagem, que dizia: Balaque me trouxe aqui e me disse para amaldiçoar a Jacó e fazer ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso fazer ameaças a quem Deus não quer ameaçar? Do alto do monte eu os vejo. São um povo separado, diferente de qualquer outra nação. Quem pode contar a numerosa descendência de Jacó? Que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o deles. Balaque então disse a Balaão: O que foi que você fez? Eu chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas ao invés disso você abençoou a eles. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor coloca na minha boca? Então Balaque levou Balaão para o topo de outro monte, onde podiam ver uma parte do povo de Israel. E disse a ele: Amaldiçoe esse povo para mim. E ele fez novamente 7 altares, cada um com um carneiro e um novilho para holocausto. Balaão disse a ele: Fique aqui enquanto vou me encontrar com o Senhor. E Deus entregou a Balaão outra mensagem. Chegando ele diante de Balaque, disse: Balaque, ouça o que eu te digo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso ele deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Não se vê nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Deus está trazendo eles do Egito e eles são fortes como o boi selvagem. Não existe magia que possa atingir o povo de Israel. Não existe feitiço contra eles. Nós ouviremos as pessoas dizerem: Vejam o que Deus tem feito pelo seu povo. Balaque ficou muito irritado e disse para Balaão parar de abençoar seus inimigos. Mas Balaão respondeu: Eu te avisei que eu só falaria o que Deus colocasse na minha boca. Então Balaque levou Balaão a outro lugar e pela 3ª vez fizeram tudo de novo. Balaão já tinha percebido que Deus queria abençoar o seu povo, então, dessa vez, ao invés de usar magia, ele olhou para o deserto e quando viu o povo de Israel, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele entregou a seguinte mensagem: Essas são as palavras de Balaão. Seus olhos podem ver claramente e seus ouvidos podem ouvir claramente a voz de Deus. E é isso que vejo. Como são belas as suas tendas, Jacó! São como árvores plantadas nas margens dos rios. Suas águas transbordam e suas plantações são bem irrigadas. O seu rei será maior que Agag e o seu reino será exaltado. Deus está trazendo seu povo do Egito e eles são fortes como o boi selvagem. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. E quem terá coragem de despertá-los?
sejam abençoados os que te abençoarem, e sejam amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Balaque ficou muito irado. Já era a terceira vez que Balaão abençoava o povo que Balaque queria amaldiçoar. Então ele disse: volte agora mesmo para sua casa. Eu disse que te daria uma recompensa, mas Deus te impediu de recebê-la. E Balaão respondeu a ele: eu avisei aos seus mensageiros que mesmo que você me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada pela minha própria vontade, que vá além da ordem do Senhor. Devo dizer somente o que Deus disser. Agora vou voltar para minha casa, mas antes deixa eu te dizer o que esse povo vai fazer ao seu povo no futuro. Eu vejo em um futuro ainda distante que uma estrela surgirá de Jacó, um rei se levantará de Israel e ele esmagará Moabe. De Jacó sairá o governo que dominará todo esse lugar. E depois de dizer mais algumas palavras, Balaão se retirou e voltou para sua casa, e Balaque seguiu seu caminho. O que podemos aprender com essa história? Uma das coisas que podemos aprender aqui é que Deus é fiel à sua palavra sempre. Ele prometeu que estaria com seu povo no deserto, rumo à terra prometida. Então, nem mesmo magia nem feitiçaria conseguiu atingi-los. Nosso Deus é todo-poderoso. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todos. Nele nós podemos sempre confiar. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Números 22 a 24. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!